Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos pra cima, porco. Obrigado pela sua presença. Quem puder deixar seu like, agradeço demais. Estamos aí perseguindo os 21 mil inscritos. Vamos chegar. Agradeço a sua presença. Bora lá pra mais um react aqui do Sport TV. Hoje tem Palmeiras e Atlético Mineiro. Não perca o horário aí, 7 da noite. Vamos ver quem será o possível time do Palmeiras para enfrentar o Atlético na estreia do Brasileirão. Mas tá faltando um reforço desse time aqui, hein? O que vocês acham? Deixa a sua opinião, deixa seu like, se inscreva, hype o vídeo ajuda demais, bora pro react. Quem ficou foi o Palmeiras e vai jogar amanhã contra o Atlético Mineiro na Casa do Galo. Esse jogo vai ser na Arena MRV, amanhã a partir das 7 horas da noite. E vocês conferem ao vivo no Sport TV. É um jogo com Sport TV 4K, minha gente. Que isso. Premiere, vocês vão ter a cobertura completa e vão poder acompanhar todas as emoções desse grande duelo. 7 horas, hein, galera? Não perca o horário aí. Força máxima, assim como o Abel Ferreira. Teve uma declaração do Sampaoli em uma das últimas entrevistas dele. Ele disse que não vai ser possível, nesses jogos, né, do calendário brasileiro, do futebol brasileiro, repetir sempre as escalações. Às vezes a gente acredita muito que a repetição ela é muito importante, e eu acho até que de fato é no futebol. Mas diante de tantas competições, tem como, né, com esse calendário o técnico aqui mesmo já admite que isso não vai ser possível. Mais ainda nesse início de temporada que teve uma preparação tão curta e tão pequena. Então o que a gente tem de provável escalação do Sampaoli para esse jogo? O Everson, a dúvida ali na lateral direita do Preciado ou do Natanael, justamente porque o Preciado saiu com algumas dores, né, no último jogo, no clássico, ainda no primeiro tempo. Então por isso essa dúvida. Tem o Juan Tressoldi, o Alonso, o Renan Lodge na esquerda, fechando aí a linha defensiva. Alan Franco, Maicon, Vitor Hugo, Bernard, Dudu e Hulk no comando do ataque. Essa é a escalação do Sampaoli. Do outro lado, campinho do Palmeiras. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux. A gente já vê que não vai com o Murilo, vai com o Bruno Fux mesmo. Em alguns momentos Murilo a gente já viu, em outros momentos até o Bruno Fux era um terceiro elemento ali. Ou um volante, exatamente, um volante. E Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan, Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Andréas aqui jogando de 8, hein? Dois times que vêm de vitórias em clássicos. De novo, estamos falando de um time cotado a título, outro que não está incluído nesse início, pelo menos, entre os grandes favoritos. E aí, do lado do que não está entre os favoritos, você tem Hulk, você tem Dudu, você tem Bernard, enfim. É o Campeonato Brasileiro. O mais curioso, como 50 dias, ou pouco mais de 50 dias, são uma eternidade no Brasil, né? O Palmeiras jogou nessa mesma MRV Arena a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Palmeiras já tinha meio que encaminhado que não disputava o campeonato, e o Palmeiras voltava da final da Libertadores perdida para o Flamengo contra um Atlético. E, aliás, foi nesse dia que o Flamengo foi campeão brasileiro, inclusive. Foi. E o Atlético tinha perdido a Sul-Americana, mal no Brasileiro, também num final de temporada um tanto melancólico. E agora, de repente, os dois times se reencontram 2 meses depois, num jogo em que o Atlético vem de uma vitória no Clássico, o início de campeonato renova sempre esperanças, o Hulk acabou ficando, todo mundo zerado, e você deve ter um jogo com 2 times com expectativas muito renovadas, certamente. Então, você vê como é um cenário absolutamente diferente do encontro dos dois. Mas nada mal para um começo de Brasileirão, hein, Alex? Mas 2 belos times, se for ver, com jogadores... Esse time do São Paulo, se vier produzir com esses jogadores que tem aí, vai ser para deixar, tomara que venha para deixar o campeonato realmente mais animado. Esse é o time, a não ser o Vitor Roque, que ele colocou no último jogo e rendeu e produziu bem, né, o Abel. Só que agora ele com o Flaco junto, né? Isso, agora nessa com o Flaco temporada ainda estava... porque o Vitor Roque ele estava ainda deixando para entrar um pouquinho depois. Mas já é um belo confronto aí nesse início também, para a gente ver como que essa galera vem pro campeonato. Mas, cara, é legal, é gostoso ver o time do Atlético, ver mais times com tanto jogador bom, agora é fazer funcionar. Eu queria falar um pouquinho sobre esse meio-campo do Palmeiras. Em alguns momentos tem se falado e até se criticado o fato das bolas longas, né, acontecerem muito no jogo do Palmeiras. A gente sabe que é um time que tem recurso, é um time que tem repertório e esse é um deles. Agora, com essa dupla ali no meio-campo formada por Andréas Pereira, Marlon Freitas e ainda esse quarteto ofensivo, isso pode dar uma melhorada e uma evoluída na temporada de 2026? Ou vocês não veem isso como um problema tão grave? Sim, vamos lá. Uma coisa é a gente tem que ter, às vezes, o seguinte cuidado. O jeito que a gente, às vezes, gosta de ver
futebol, ou eu posso gostar de um jeito, o Alex de outro, a Kelly de outro. É diferente do jeito do treinador. Não necessariamente é a melhor, a única forma possível de se ganhar um jogo de futebol. E depende do que o treinador acredita. Não é que é evidente que esse material humano permite ao Palmeiras ter um jogo construído da defesa, se ele quiser, passando pelo chão até chegar Mas o Abel não faz numa zona de finalização. Não é. Mas o Abel mas também não pode dar tanto chutão, né? Que, vamos ser sinceros. Embora seus times eventualmente, em momentos, possam ser times que construam jogadas pelo chão, ele acredita mais em um jogo de ataque rápido. Jogo de pressão, criar volume a partir da pressão, empurra o adversário para trás e a partir daí você pode ter muito cruzamento, ganhar a segunda bola aí fazendo volume, ou roubada de bola e ataque rápido, jogada finalizada em poucos toques. É um jeito que caracterizou o Palmeiras nos últimos tempos. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que moldar a expectativa, assim, a gente olhar para esse time. Poxa, esse time pode jogar. Eu acho que o Abel tem que mudar para um jogo de construção desde a defesa, mais cadenciado, com muito acumulando posse e passe. Mas não é o tipo de jogo que ele acredita e que é a especialidade do trabalho dele, né? E ele vai por outros caminhos que foram muito vencedores durante muito tempo. Então, mas não tem dado certo em confrontos contra times fortes, né? Permite ele jogar de várias então, maneiras. Tem que levar em consideração isso. Vai ser a cara que o treinador mais acreditar, que é o caminho mais curto para vencer jogos. E às vezes eu acho que a análise do tipo, o Palmeiras só joga longo, como se fosse chutão, como se fosse... Não. O dele, a maneira dele dá de jogar chutão, o futebol Alex. é essa. Eu vou atrair aqui. Se eu tiver um espaço, eu quero aproveitar. É na hora. Ele não quer dançar muito, driblar muito, como outros têm outros pensamentos para poder desenvolver essas jogadas. Então ele tem um futebol objetivo. Às vezes não é tão bonito ou tão gostoso de assistir como alguns falam, só que tem muitos momentos com os Palmeiras do Abel nesses mais de 5 anos, ele fez com que jogos com goleadas e grandes momentos, em grandes confrontos, ele levando vantagem. Com essa dupla, o pessoal fala assim, ele fica mais frágil. Depende, eu até acho que não. Só que se você já junta o Maurício junto com esses dois, aí você já fala assim, eu preciso ter o domínio maior do jogo. Se eu tenho um volante a mais, o Maurício a menos, então, se eu tenho o controle do jogo, eu acho que vai estar mais ok. E o Marlon Freitas fazendo isso, ou os dois ali, eles podem fazer essas duas funções, o jogo vai poder fluir, porque os dois têm uma capacidade técnica absurda, só que vai precisar muito da ajuda do restante para não sobrecarregar eles sem bola. Nas escalações que a gente mostrou, para mim tem 2 interrogações, isso que o Alex colocou é importante. Vamos colocar de novo, então, Pode colocar. Pra gente acompanhar o raciocínio do Mansur. Vamos lá. Começando pelo lado do Palmeiras. Nos últimos tempos, o Abel durante muito tempo, ele fez a saída com 3 jogadores, 2 zagueiros e um lateral, né? O Marcos Rocha fez isso durante muito tempo. Aí ele passou a fazer com os 2 zagueiros, no caso do time de amanhã, Bruno Fux e Gustavo Gomes, um dos volantes entrando, e o Piquerez, ou entre os zagueiros, ou na lateral, ou recuando o volante. E os 2 laterais subindo um pouco mais ao mesmo tempo. A minha dúvida é entre Marlon Freitas, se for esse modelo, entre Marlon e Andrés Pereira, quem vai fazer esse primeiro homem e quem vai ficar numa zona mais adiantada para participar do Se for o primeiro o homem, o Andrés é ruim. Do Galo. Que vai jogar longe do gol. Preciado, como é que vai ser a organização do time? No último jogo, o Alan Franco veio fazer a saída de 3 com os outros 2 zagueiros, que amanhã, o que tudo indica, serão o Juan e o Júnior Alonso, para o Preciado jogar como ele está mais habituado, tendo a ala toda, o corredor todo para ele. O Natanael tem uma característica um pouco diferente e muitas vezes foi utilizado como um terceiro nessa saída. E aí é quem vai alargar o campo pelo lado direito. Se vai ser o próprio Natanael, mantendo esse desenho com o Alan Franco baixando, ou se se o São Paulo vai ter uma outra solução. O Palmeiras, eu acho que o Marlon Freitas vai fazer mais vezes. É possível. Porque a sequência com o Andrés Pereira, velocidade, condução de bola e tudo, eles são ele é o até 5 do Palmeiras, é o Marlon baixava e ele Freitas. ficava mais adiante. de finalização e tudo, acho que o Andrés um pouco não passa. Mas a gente pouco não tem mais primeiro frente. volante Futebol agora, né? É sempre importante a sequência. Não adianta a Kelly pegar a bola, ela dá pra você e eu não dou sequência. É por aí, então eu preciso disso e aí eu acho que eles se completam. Gente, vamos falar um pouquinho sobre os últimos anos. E tem outro detalhe aqui, né, galera? Adicionando, o Palmeiras vendeu o Aníbal, não trouxe outro. Tem o Luiz Pacheco, mas é um jovem, né? E o outro jogador é o Emiliano Martínez, que não tem condição de ser titular do Palmeiras. Então, o Palmeiras já começa a temporada com adaptação. Com o Marlon Freitas jogando ali, no Botafogo, aquele jogador do Botafogo, ele era 8. Gregor era o primeiro volante, era o homem, dava mais combate, fazia mais desarmes. O Marlon Freitas tinha mais liberdade, agora ele já vai ter que recuar mais para jogar. E o Marlon Freitas não é um exímio marcador,
Claro que também tem a qualidade com a bola no pé. O volante hoje em dia não pode apenas marcar, mas isso já muda a configuração do time do Palmeiras. Bom, vamos aguardar. Deixe seu comentário, sua opinião, qual é o seu placar para o jogo de hoje. Tamo junto, obrigado pela presença, galera. Mais tarde estamos de volta. Valeu!